E aí, tudo bem? O salva-vidas é uma profissão muito importante e muito bonita. E como sabemos, ele está sempre a postos na piscina ou no mar para nos resgatar, para nos salvar, para nos livrar das situações de perigo e até perigo de morte. Mas hoje, nesse vídeo do Reflexão Viva, queremos refletir com vocês sobre um salva-vidas que está pronto e prestando atenção em você para te salvar. Na verdade, ele é o salva-vidas e pode ser o salva-vidas da sua vida. Sim, continue conosco e venha saber qual é esse salva-vidas que quer tanto te ajudar. O pecado, ele nos afastou de Deus. Infelizmente, desde lá o pecado de Adão e Eva, ele nos fez nos afastarmos do Senhor, do nosso Criador. A humanidade, ela já estava corrompida. E já em Gênesis, capítulo 6, versículo 5, nós percebemos isso. Olha só o que o texto fala. Contudo, o Senhor observou que a perversidade do ser humano havia crescido muito na terra e que toda a motivação das ideias que provinham das suas entranhas era sempre e somente inclinada à prática do mal. O ser humano, ele já praticava o mal sempre e esqueceu de Deus. E esse desejo de praticar o mal e esse desejo pecaminoso, na Bíblia é chamada de vontade da carne. A Bíblia nomeia esse desejo como vontade da carne. Os nossos desejos são a vontade da carne. E também há uma briga dentro de nós. Há uma briga da vontade da carne, dos nossos desejos pecaminosos, contra a vontade do Espírito, contra o Espírito Santo de Deus, que quer fazer-nos voltar à prática da verdade, que quer fazer-nos voltar à prática do que é certo. E na Bíblia, a gente vê que nós, sozinhos, não conseguimos vencer nossos desejos, esses desejos pecaminosos. Olha o que Romanos, capítulo 7, versículo 19, vai nos dizer sobre isso. Pois o que pratico não é o bem que almejo, mas o mal que não quero realizar. Esse mesmo eu sigo praticando. Até o apóstolo Paulo, aquele que foi o apóstolo dos gentios, aquele que foi exemplo naquele tempo, disse que ele mesmo não tinha vontade, não tinha, a palavra não é nem vontade, mas ele tinha vontade de fazer o bem, mas ele não conseguia praticar o bem. Nós sozinhos não conseguimos praticar o bem, né? E vivemos nessa briga constante entre o desejo nosso de pecar e a vontade de fazer o bem. Também precisamos nos lembrar e refletir que Deus sempre, desde a antiguidade, nos chamou para perto dele. Ele sempre estava chamando ao ser humano, à humanidade, para perto de si, através dos profetas, através dos líderes que ele colocava no meio do povo, ele chamava.
Olha, em Tiago, capítulo 4, versículo 8, vai dizer isso muito claramente. Olha só o que está escrito. Achegai-vos a Deus, e Ele acolherá todos vós. Pecadores, limpai as vossas mãos, e vós que tendes a mente dividida pelas paixões, purificai o coração. Homens e mulheres passaram por toda a história, às vezes até levantados por Deus para salvar o povo, para falar da sua palavra, mas esses homens e mulheres não conseguiram ser perfeitos, não conseguiram se achegar totalmente à presença de Deus. Eles foram imperfeitos. Nós não somos perfeitos. Nós somos imperfeitos. Nós falhamos. Nós não conseguimos chegar à perfeição. Mesmo que a gente não cometa erros graves, né? Que nós sabemos aí, erros públicos, que são muitas vezes, na verdade, o roubo, o adultério, a mentira e tantos mais. Mesmo que a gente não cometa esses erros, nós somos pecadores. Jesus uma vez nos ensina, lá no Sermão da Montanha, que até por pensamentos podemos pecar. Até por pensamentos podemos errar com Deus. Então nós não somos perfeitos. Mas nisso tudo, Deus nos trouxe algo que poderia nos salvar. É verdade. O próprio Deus, Ele resolveu nos dar o Messias. Messias é uma palavra que em hebraico significa ungido. Inclusive, Cristo, né, é a palavra grega que significa a mesma coisa, significa ungido. Então, Deus, na sua infinita bondade, Ele vem e nos envia o Messias. Nos envia aquele que poderia nos salvar, aquele que poderia nos resgatar, porque sabe, nós somos escravos do pecado. Nós sozinhos não conseguimos sair dessa escravidão. Por isso precisamos desse Messias. Por isso precisamos desse auxílio de Deus que vem através do Messias. Inclusive, na descrição, vou deixar com vocês, para a nossa reflexão, várias passagens do Antigo Testamento, desde lá do início, que nos fala sobre o Messias. Sim, desde a antiguidade, Deus tem nos prometido um Messias, estava prometendo um Messias. E Jesus chega, e Jesus é o Messias prometido por Deus. Sim, Jesus é aquele que vai nos tirar da escravidão do pecado, vai nos salvar desse mal. O próprio Deus proveu essa salvação. Essa salvação é provida pelo próprio Deus em sua infinita bondade, em sua infinita misericórdia. Mas o que é salvação? Você pode estar se perguntando, nós podemos estar se perguntando agora, mas o que é essa salvação que Deus nos dá? Segundo o dicionário da Bíblia de Almeida, salvação é o seguinte: ato de Deus para livrar a pessoa da culpa e do poder do pecado. Sim, verdade. O próprio Deus, Ele enviou a salvação para nós. Enviou a salvação para nos livrar da culpa do pecado, para nos livrar dessa escravidão, desse poder que nos prende. Como salva-vidas, livra aquele que está morrendo lá na piscina ou no mar. Deus nos livra do pecado, desse poder. E, sabe, devemos lembrar que essa salvação vem por meio de Jesus. E só por meio de Jesus. Um texto que vai resumir isso, esse grande amor do Senhor, é lá
em João capítulo 3, versículo 16, que diz o seguinte: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha, que grande amor é esse do nosso Senhor, do nosso Criador, né? Jesus, ele se fez culpado. Ele se fez culpado por nós. Era nós que deveríamos ser mortos, ser condenados pelo pecado. Mas Jesus veio à terra para se fazer culpado por nós. Ele morreu na cruz para nos salvar. Ele deixou o que era dele, né? E se humilhou. Filipenses capítulo 2, versículos 7 e 8, também fala sobre isso. Mas pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo plenamente a forma de servo e tornando-se semelhante aos seres humanos. Assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, entregando-se à obediência até a morte, e morte de cruz. A cruz naquele tempo, lá na antiguidade, lá no primeiro século, era o meio de morte mais horrível possível. O pior meio de morte que existia. E era dado aos piores dos condenados. Aqueles que faziam coisas graves. E Jesus, sem erro, sem nada, foi em morte de cruz, só por mim, só por você. Só para nos livrar desse mal que é o pecado. Só para nos dar a salvação e estar mais perto de Deus. Desde a lei de Moisés, as pessoas que tinham culpa, as pessoas que pecavam, elas tinham que fazer o seguinte: elas iam ao templo em Jerusalém e com um cordeiro puro, sem mácula, sem defeito, iam ao sacerdote, sacrificavam aquele cordeiro, pedindo perdão a Deus. Nós, quando pecamos, podemos hoje não mais trazer um cordeiro ao sacerdote, mas ir a Jesus, porque Jesus é o meio. Hoje, Jesus é o meio de nos livrarmos da culpa do pecado. Através da fé em Jesus, nós nos livramos da culpa do pecado. Nós nos livramos desse mal que nos atormenta. 1 João, capítulo 2, versículo 2, diz o seguinte: e ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente por nossas ofensas pessoais, mas pelos pecados de todo o mundo. Através da fé em Jesus, temos o perdão dos nossos pecados. Então, como posso ser salvo por Deus? Como podemos ter essa salvação de Deus? Precisamos reconhecer que somos pecadores. Romanos 3, 23 vai dizer: porque todos estão destituídos da glória de Deus. Todos nós somos pecadores e estamos destituídos da glória do Senhor. Sim, reconheçamos os nossos pecados, que somos pecadores. Precisamos também reconhecer que eu sozinho, não vou conseguir vencer o pecado. Com as minhas próprias forças, não vou conseguir ser perfeito. Eu preciso do Senhor. Porque na Bíblia diz também, lá em Isaías, capítulo 64, versículo 6, se não me engano, que somos trapos de imundícia. As nossas justiças são comparadas como trapos de imundícia. Trapos de imundícia era aquilo que colocava, nos leprosos, porque os leprosos naquela época tinham tratamento e precisavam ser enfaixados com trapos, tipos de panos de chão. Mas aquilo
aqueles trapos para cobrir aquelas feridas, elas só davam efeito por um tempo só, né? E logo, um tempo depois que aqueles trapos estavam sobre a ferida, aquele sangue ia pelos trapos e os trapos ficavam sujos de sangue. Não adiantava mais ter aquele trapo. Nossa justiça, nossos atos são como trapos de imundícia. Sozinhos nós não podemos ser perfeitos. Precisamos de Deus. Precisamos também pedir perdão pelos nossos pecados. Na Bíblia diz também que Deus é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Peçamos perdão pelas nossas falhas, pelos nossos erros. E precisamos, além de tudo isso, crer que Jesus veio ao mundo, morreu por nós e ressuscitou para que nós tivéssemos vida. Sim, Ele é o sacrifício perfeito de Deus para nos salvar. Precisamos crer em Jesus como nosso único Senhor e Salvador. Sim, creia nisso. Creia em Jesus como seu suficiente, único e suficiente Senhor e Salvador. Romanos capítulo 10, versículos 9 e 10 diz o seguinte: se com a tua boca confessares que Jesus é Senhor e creres em teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Não perca essa oportunidade. Precisamos estar cientes que necessitamos de Deus e precisamos aproveitar essa oportunidade de salvação dada por Deus. Ore aí onde você estiver. Fale com Deus. Fale com Deus. Quando você tiver uma oportunidade, fale com Deus. Peça perdão pelos seus pecados e receba a Jesus como seu único Senhor e Salvador. Você verá que terá paz. O pecado, nossos erros, nos trouxeram vazios. O vazio veio em nós porque estamos longe da presença de Deus. Mas com Jesus, Ele nos resgata a sua presença. Deus nos resgata a sua presença. E esse vazio que é ocasionado por causa dos nossos erros, por causa da nossa prática do pecado, ele se dissipa. Jesus um dia falou o seguinte: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Sim, que a gente possa refletir isso e possamos crer em Jesus como nosso único Senhor e Salvador, porque Jesus é o nosso salva-vidas. E aí, gostou? Se esse vídeo foi importante para você, deixe um like. Participe comentando nos comentários. Queremos saber a sua experiência de salvação. E compartilhe com seus amigos. Se inscreva também no nosso canal. E continue acompanhando essa série Primeiros Passos no Reflexão Viva do nosso canal Viva Teologia. Que Deus nos abençoe poderosamente e até lá!